E aí vocês fizeram esse combinado, ó, vamos ter um filho pela via biológica e depois a gente parte para adoção. Eu casei muito nova, eu casei com 18 anos. É mesmo? E eu já quis ter um filho com 19. Eu tinha uma urgência em ser mãe. Por que você acha? Eu acho que eu sempre fui muito maternal. Eu trabalhava com enfermagem, eu sempre gostei de cuidar, eu sempre fui muito do cuidado. Então, acho que na minha mente, o maternar ia gerar essa satisfação. Legal. E como eu casei com 18 anos, tinha a pressão da sociedade que eu tava casando porque eu tava grávida. Ah, é? Todo mundo achava, né? Como assim uma menina de 18 anos vai casar? Então, sempre teve muito aquela pergunta, quando vem o filho? Quando vem o filho? E a gente planejou, idealizou que teríamos primeiro um filho na via biológica, porque assim como a maior parte das pessoas, a gente tinha vários preconceitos sobre o assunto. Eu achava que para adotar uma criança tinha que ter uma super condição financeira, que você tinha que estar muito bem preparado psicologicamente, no sentido assim, a criança já saía da instituição com o psicólogo para ela e para você. Então eu falava, Maurício, vamos se preparar financeiramente pra gente poder adotar o nosso filho. E a gente faz o seguinte, a gente já vai direto pra adoção de um pré-adolescente. Eu nunca tive o desejo de adotar um bebê, justamente por causa da identificação que eu tive lá na minha adolescência. E aí o Maurício, então tá bom, lá quando nosso filho tiver 11, 12 anos a gente adota. Um monte de plano. Começamos a tentar, mas a gente nunca engravidou. E o mais interessante é que nem eu, nem ele temos nenhum problema que nos impeça de engravidar. É mesmo? A medicina nunca soube explicar. Inclusive, fez todos os exames, tudo. Todos os médicos que eu passei, não, você vai engravidar, você vai engravidar. Mas eu nunca engravidei. E eu acho que isso não é... Não chegou nem a perder nada. Nunca engravidei. Olha só. E é uma coisa que, assim, gerou muita dor, muito sofrimento. E que é a dor de muitas pessoas, né? Sim. A infertilidade, a gente tem que falar sobre a infertilidade, dói, ela machuca, ela corrói. Você vive um luto pelo filho que você nunca teve. Forte. É muito sofrido e dentro da igreja é um assunto muito tabu. Porque a igreja tem dificuldade para lidar com a infertilidade. Porque geralmente associa a falta de fé. Né? Então quando você vê alguém falando assim, eu não tô conseguindo ter um filho, a primeira coisa que alguém vai virar pra você e falar assim, ora mais, jejua, coloca na presença de Deus. E eu lembro que muito tempo isso doía em mim, porque eu questionava Deus, eu falava assim, Deus, o Senhor não me dá esse filho porque eu não mereço? Porque eu ouvia tanto, né? E Deus, assim, ia trabalhando no meu coração, até... Porque tem uma coisa boa na igreja, que é um incentivo a ter filhos, né? Sim. Eu acho que isso é maravilhoso, né? Porque vai contra até o que tem hoje acontecido na sociedade, né? Que cada vez, sociedade ocidental principalmente, cada vez tendo menos filhos, né? Então é muito legal isso na igreja, de a gente falar, poxa, nosso bem mais precioso é a família, vamos falar de família, vamos falar de paternidade e tal. Mas em contrapartida, né, aquele que começa a ter dificuldade, não consegue ter, vive uma pressão dentro da igreja, né? Infelizmente. Mas também é um tema que hoje está sendo debatido, que as pessoas estão olhando com mais carinho, né? Eu acho que existe esse tabu todo justamente porque a igreja também não entendeu o que é adoção ainda. Nossa sociedade ainda não entendeu o que é adoção, né? Mas tem muita gente lutando para desconstruir isso. E como é que é, assim, para a mulher, a questão do não ter filhos, assim, no sentido de há um questionamento da sua do seu valor, né, daquilo que você tá ali para fazer, né, aquilo que você... Eu tive 3 depressões. Minha primeira depressão veio aos 19 e depois perdurou por muito tempo. E assim, foi destruidor. E eu não entendia o porquê eu estava com depressão. Mas a primeira não estava ligada a isso? Já, porque logo no primeiro ano eu tinha 19, eu achei que eu ia engravidar muito fácil, né? Poxa, todo mundo engravidava e eu não. E eu tinha uma ansiedade em relação ao assunto. Então, a minha primeira depressão já veio logo no primeiro ano. Foi muito sofrido, muito destruidor, e ela foi agravada pela cobrança. Então, as pessoas vinham perto de mim o tempo todo, né? Me viam, quando vem o filho?
Cadê o filho? E aí eu passei uma fase da minha vida onde eu comecei a mentir. Então, ao invés de falar assim, ó, eu tô tentando engravidar e não tô conseguindo, eu virava e falava assim, não, agora eu tô me dedicando aos estudos. Não, voltei a fazer faculdade, ó, tô trabalhando, doutorado, cada hora era uma desculpa. E porque aquilo era uma ferida muito grande pra mim, né? E aos poucos eu criei uma prisão emocional, que eu falo que foi eu que criei pra mim mesma, onde eu coloquei na cabeça que se eu não tivesse um filho biológico, eu não seria uma mulher suficientemente. Eu seria uma mulher incompleta. E era tão estranho, porque a Fernanda que decidiu adotar com 13 anos, nesse período, parece que a adoção não existia. É mesmo? Parece que nem vinha na minha mente. Tanto é que eu só me toquei que a adoção era o caminho que eu queria seguir quando eu me desliguei das tentativas para engravidar. Foi um momento onde… Isso com quanto tempo de casada? 11 anos. Eu procurei o último especialista que me indicaram, e esse médico, ele afirmou que eu engravidaria. Ele falou assim, você vai engravidar, não tem como. E foram 4 tentativas, que eu fazia ultrassom todos os dias, eu não cheguei a fazer nenhum procedimento invasivo, e eu não engravidei. E aí um dia eu cheguei na consulta, nessa consulta meu marido não foi, e ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu acho que você deveria fazer uma fertilização. E na hora que ele falou isso, meu olho encheu de lágrima e ele ficou ali paralisado. E eu falei assim, você tá dizendo que eu não preciso mais engravidar? Ele falou, não, eu falei que você pode fazer uma fertilização para engravidar. Ele, não, você acabou de dizer que eu não sou mais obrigada a engravidar. E eu chorei muito. Eu saí do consultório, eu fiquei 30 minutos dentro do meu carro chorando, porque eu senti um alívio absurdo. Eu não fiquei chateada de ouvir que eu tinha que fazer fertilização. Eu fiquei aliviada. E aí eu falei com meu marido, eu falei, amor, eu preciso de um tempo pra minha cabeça. Eu preciso me desvincular da maternidade, olhar pra mim, me reconstruir antes de querer ser mãe. Ele, o que você quer fazer agora? Eu falei, agora nada. E aí eu vivi 1 ano fugindo de todas as grávidas, de todos os chás de bebês. Porque parece que todo mundo tá grávida no mundo, né? Quando você tá nessa situação. E eu comecei a verbalizar para as pessoas, ser honesta comigo mesmo. Então, cadê o filho? Ó, é o seguinte, eu não consigo engravidar. Aí a pessoa ficava sem graça. E aqui acho que até uma dica pra galera, né? Ficava muito sem graça. Porque assim, tomar esse cuidado, né? Eu sei que todo mundo faz muito de bom grado, de tipo assim, e aí, quando vem o neném… Mas a gente começar a se tocar, de tipo assim, pode ser que algumas pessoas tenham certas dificuldades. Sim. A gente começar a ser um pouco mais sensível, né? Porque o outro às vezes não tá preparado pra ouvir. Você tá com uma boa intenção, mas a forma como a gente ouve, no momento de dor, a gente vê tudo de uma forma mais intensa, né? E eu comecei a verbalizar e cada vez que eu dizia aquilo, eu curava um pedacinho de mim. Obrigado, Fernanda. Imagina. Poxa, que papo legal. E eu tenho certeza que vai ficar uma semente, assim. No coração de muitas pessoas. Vão ver de que maneira isso floresce. Talvez você receba um monte de mensagens lá no seu Instagram. Pessoas pedindo, talvez até mais orientação. E pra você ir direcionando as pessoas. Mas obrigado mesmo. Imagina. E não só pelo podcast, mas pela vulnerabilidade, por abertura. E deixar que das suas feridas saia um poder para curar outras pessoas, seu testemunho alcance outras pessoas. Eu agradeço e também quero deixar um elogio por vocês estarem trazendo esse tema. E eu espero que muitas pessoas que assistam aqui possam levar esse tema para dentro das igrejas, esse debate. Eu acho que vai ajudar muito. Amém, amém. Obrigada. Isso daí. Obrigado você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo. E eu queria te fazer um pedido, se você puder… nos ajudar, como a gente disse, a adoção é um tema para todos. Então pega esse link e sai mandando nos grupos, manda nos grupos da igreja, nos grupos de amigos e tal, para levantar esse tema, que nos próximos encontros a gente possa conversar sobre isso, levantar esse tema tão importante para nós e tão importante para Deus. Então, como eu disse no início, deixa um comentário aqui, também curte esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê aí no nosso próximo podcast. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!